Olá, sou André Carvalho, gestor responsável pelos fundos macro aqui na Principal Claritas, e hoje vamos falar sobre os principais desenvolvimentos nos mercados durante o mês de outubro, do cenário prospectivo e principais mudanças, né, e movimentações nos portfólios da grade de fundos macro da Claritas. Tá? Começando pelos Estados Unidos, como sempre, a economia segue mostrando resiliência, com uma atividade forte, impulsionada aí pelo consumo das famílias, dados melhores de emprego, somados a dados de inflação acima do esperado, levaram a uma reprecificação das expectativas sobre tamanho e ritmo, né, do ciclo de afrouxamento monetário por parte do Fed, né, que está em curso agora. Os próprios membros do Fed também indicaram aí uma possibilidade de você, né, ter cortes de juros mais moderados no futuro. Tá? A incerteza política, né, com a corrida presidencial nos Estados Unidos entre Kamala e Trump também pesou nos mercados. Né? A gente já nas últimas reuniões que a gente vinha falando que em algum momento isso seria um fator aí que deveria impactar mais fortemente o mercado. Isso aconteceu com força no mês de outubro, tá? Gerou aí um aumento de volatilidade, abertura na elevação das taxas de juros e fortalecimento do dólar. Tá? Com a confirmação da vitória do Donald Trump, né, e a provável confirmação de uma onda vermelha, né, com o Partido Republicano levando também a maioria dos assentos no Congresso, o mercado fica na expectativa sobre a adoção de políticas de redução de impostos, né, de imposição de tarifas comerciais, de regulamentação e mudanças nas leis de imigração. Tá? A definição sobre esses e outros temas que vão definir aí em larga escala um ambiente macroeconômico, né, dos Estados Unidos nos próximos anos, com impactos relevantes também sobre a economia global. Na zona do euro, os sinais de desaceleração econômica se intensificaram, né, com o PMI composto se mantendo abaixo do nível de 50 pelo segundo mês consecutivo, enquanto a inflação veio acima das expectativas. Tá? Então, que reduziu aí, né, essa combinação de dados, reduziu as chances de corte mais agressivos de juros pelo Banco Central Europeu, e portanto, a gente deve seguir com a manutenção do ritmo atual aí de corte de 25 bips, né? Isso como cenário base. Na China, os últimos dados de atividade mostraram sinais positivos, né? Mas as perspectivas de crescimento permanecem abaixo de 5% para 2024 e os mercados ainda aguardando mais detalhes sobre o pacote de estímulos. Tá? Passando agora para o Brasil. Os ativos domésticos sofreram com o impacto das incertezas globais e com questões internas, tá? Com destaque para a preocupação com a situação fiscal. O Bovespa caiu 1,6% e a taxa de câmbio, né, o real, se depreciou aí 6,1% no mês, uma depreciação significativa. Tá? A gente teve, né, do lado fiscal, a arrecadação federal teve bom desempenho, tá? Mas as dúvidas sobre a sustentabilidade fiscal aumentaram, especialmente em relação ao crescimento da dívida e aos gastos fora das regras fiscais. Né? O governo tem sinalizado um pacote de revisão de gastos, mas falta clareza ainda, né, sobre os detalhes. A inflação também foi um ponto de preocupação, né? O IPCA 15 de outubro veio superando as expectativas e com qualitativo ruim, né? Com um aumento ali nos preços de serviços, que reforçou as pressões inflacionárias. A expectativa é de que o Banco Central continue elevando as taxas de juros para combater essa inflação, com o mercado já precificando alguma probabilidade de aumento, né, tanto do ritmo de alta nas próximas reuniões, como já precificando uma Selic terminal acima de 13,50. Então, em resumo, o mês de outubro foi um mês marcado por uma combinação de desafios econômicos, tanto globais quanto locais, né, com destaque aí das preocupações fiscais em diversas economias do mundo, resiliência econômica e inflação um pouco mais pressionada nos Estados Unidos e a incerteza eleitoral também nos Estados Unidos, afetando os mercados, enquanto o Brasil segue
com as suas questões aí idiosincráticas, enfrentando dificuldades fiscais e inflação elevada. Tá? Nesse cenário, em termos de posicionamento das carteiras, né? Na parte de renda fixa Brasil, nós aumentamos a posição comprada em NTNB, né, que estão negociando com um prêmio interessante e devem performar bem tanto em um cenário de deterioração fiscal e monetária, né, que poderia levar a um descontrole inflacionário, quanto em um cenário mais benigno, em que algum ajuste fiscal possibilite uma redução de prêmios. Né? Então, assim, dito de outra forma, a gente acredita que, pelo bem ou pelo mal, o juro real realizado nos próximos anos será menor do que o atualmente precificado pelo mercado. Tá? Explica pelo bem e pelo mal, esse juro real fecha ou porque a inflação vai ser maior do que a esperada, né? Ou porque você vai ter uma compressão nesse prêmio de juros e os juros vão ser menores que o esperado, ou uma combinação que é mais provável, uma combinação dos dois. Tá? A gente combina essa posição com posições tomadas, né, com um viés mais tático nos mercados futuros de DI, tá? E mantemos ainda um pequeno prêmio alocado numa posição comprada em reais, né, via uma estrutura de opções fora do dinheiro, mais para equilibrar o portfólio. Tá? Esse book de juros doméstico respondeu pela maior contribuição positiva para a performance no mês, enquanto de moedas doméstico foi detrator de performance. Tá? Na renda variável, a gente segue sem exposição no book discricionário, tá? Para acreditar que a Bolsa Brasileira se tornou menos atrativa à medida em que a gente antevê a necessidade de um ciclo de aperto monetário mais intenso, né, de modo a forçar uma desaceleração econômica. E já na estratégia quantitativa em ações, né, a gente teve uma contribuição positiva para a performance do mês. Nos books internacionais, na parte de moedas, né, nós zeramos uma posição comprada no dólar australiano contra o dólar neozelandês e mantivemos uma pequena posição comprada no dólar australiano, só que contra o franco suíço. Tá? A gente iniciou ainda uma posição comprada em real contra o peso mexicano, tá? Uma posição que tende a se beneficiar do diferencial de carry e divergência de política monetária entre as economias. Né? O Brasil está num ciclo de aperto monetário, o México num ciclo de afrouxamento monetário, bem como se beneficiaria também de uma eventual vitória do Trump, né, que acabou se confirmando. Tanto em termos de performance, tanto o book de moedas discricionário offshore quanto o book quantitativo eles tiveram uma contribuição negativa no mês. Tá? E por fim, na renda fixa internacional, a gente manteve uma posição tomada na inclinação na curva americana e zeramos a posição aplicada na parte curta também da curva americana. Tá? Zeramos ainda uma posição de valor relativo, né, que a gente tinha aplicado em juros na Alemanha e tomado em juros nos Estados Unidos. E o book de renda fixa internacional foi responsável pela maior contribuição negativa para a performance do mês. Tá? Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado pelo interesse e até o próximo call.